Deus está dizendo, olha para mim, irmão. Deus está dizendo, olha, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas Deus está dizendo isso para o povo no meio de um deserto. O povo está sendo levado cativo, o povo está sendo feito escravo, o povo está no seu pior momento, o povo está sendo acorrentado. É no meio de um lugar de falta, de dor, de escassez, de humilhação, de vergonha, de cativeiro, que Deus está relembrando uma característica de Deus que eu sou apaixonado. Deus é um Deus que constrói caminhos. Fala comigo, Deus constrói caminhos. Diga, os que não existem, diga, Ele cria. Deus é um Deus que constrói caminhos. Essa declaração, por si só, é suficiente para que a gente fique menos ansioso de como vai chegar até lá, como vai acontecer, como vai se cumprir. Irmão, a fé não é uma jornada entre o ponto A e o ponto B, de uma forma que a gente vai chegar levitando. Não, entre um topo e o próximo topo existem os vales. Entre um tempo de romper e um próximo romper existem levantes. Entre um tempo de prosperidade e um novo nível de prosperidade existem desafios. Alguém está comigo? Entre um tempo de pastorear nas malhadas e agora pastorear todo um povo existem gigantes e perseguição. A gente vê na história dos heróis da fé que em todo tempo eles foram crescendo em níveis. E esses níveis levaram eles para lugares mais altos. E esses lugares mais altos fizeram com que eles enfrentassem novos níveis de retaliação, porque a cada novo nível de unção, um novo nível também de retaliação, a cada novo nível de visão, um novo nível de perseguição. Quanto maior a visão que você carrega, maior vai ser a resistência que você enfrenta. José tinha sonhos para os seus dias, os seus irmãos tinham resistência com ele. José começou a ter um sonho para uma geração. A Bíblia diz que os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. A Bíblia diz que quando José se apresenta, os irmãos falam, vamos matar esse sonhador e vamos ver o que acontece com os sonhos dele. O problema dos irmãos não era necessariamente com a pessoa de José, mas era com o tamanho dos sonhos de José. A gente olha para a história de José e a gente vê que do ponto A ao ponto B algo aconteceu. A jornada mais fácil talvez teria sido Faraó aparecer naquela cidade, olhar para o menino, ver graça nele e falar, você vai morar comigo e você vai me ajudar a administrar as minhas coisas. Mas não é assim que acontece, porque no reino de Deus, Deus sempre dá visões a meninos, mas só cumpre quando se tornam homens. Os caminhos de Deus são caminhos de maturidade. Você precisa de caráter para sustentar a unção que você vai receber. Você precisa de processos para não se perder quando tudo acontecer, quando tudo vier de uma vez só, quando as comportas dos céus se abrirem. Sabe aquele momento que a gente olha e fala, uau, parece que tudo aconteceu do nada, da noite para o dia? Pois é, o de repente de Deus leva muito tempo para acontecer. De repente Davi assumiu o palácio, foram anos sendo forjado quando ninguém via. De repente José assumiu o governo, foram anos governando no cativeiro quando ninguém via. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. De repente Jesus começou a curar pessoas. Foram 30 anos esperando o ok do Pai para começar a ser quem Ele era. Os processos são os caminhos de Deus. Irmão, olha para mim. Todas as vezes que Deus te der uma palavra profética, Ele está falando a respeito de algo que não existe, que você não pode, que naturalmente você não consegue. É por isso que Ele está comunicando uma nova realidade, porque senão você já sabia, Ele não precisava falar. Quando Deus dá uma palavra para José, Ele está falando de algo impossível de acontecer. E é por isso que Deus falou, porque o Deus do impossível se move em meio a impossibilidades. Ele unge Davi como rei, enquanto o trono do rei ainda estava ocupado. Olha para mim, sabe o que é interessante na dinâmica dos céus? Eles desconsideram coisas que a gente considera, e eles consideram coisas que a gente ainda nem sabe. Aos olhos dos homens, o trono ainda estava ocupado, Saul era o rei. Aos olhos de Deus, o trono já estava vazio. O rei Davi estava sendo forjado em meus desertos. Aos olhos dos irmãos, José estava morto ou cativo. Aos olhos de Deus, José estava sendo ensinado. Os caminhos de Deus, para a gente, às vezes tem outros nomes: tempestades, batalhas, retaliações, gigantes. Os céus chamam de escola da fé. Os caminhos de Deus são a escola da fé. Aprendemos a ser homens de Deus, sendo testados por Deus, porque você só é aprovado numa área em que você foi testado. Você só é promovido numa área em que você foi aprovado. Alguém está comigo aqui? Alguém está recebendo essa palavra? Eu quero pregar nessa noite. Vamos, igreja. Então
os caminhos de Deus são diferentes que os nossos, são mais altos, mas muitas vezes são mais difíceis, porque se a gente pudesse escolher, os caminhos seriam simplificados. Deus me disse algo hoje, acontece amanhã, mas não é assim que funciona. Você sabia que, segundo os estudiosos, o Brasil é a nação mais ansiosa da face da terra? E fazemos parte da geração mais ansiosa que já existiu. Uma geração ansiosa tem dificuldade em lidar com algo que no reino é indispensável, se chama processo. Se você pega uma lagarta e coloca num casulo, e por algum motivo retira antes da hora, você não vai ter uma borboleta que nasceu mais cedo, você vai ter uma lagarta que morreu no meio do processo e nunca vai voar. Os processos de Deus não são antecipados muitas vezes, porque os caminhos de Deus são a única coisa que vai fazer com que você viva os planos de Deus. Irmão, declara comigo, diga: os caminhos de Deus me levam aos planos de Deus. Diga: se eu quero viver as promessas de Deus, tem que ser no jeito de Deus, no tempo de Deus, no ritmo de Deus, porque a promessa é dele. Se eu quero viver algo que é meu, o meu sonho, a minha vontade, eu posso fazer do meu jeito, perseguir os meus caminhos. Mas se eu quero viver a vontade de Deus, os planos de Deus, o governo de Deus, eu preciso trilhar os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus não são os mais fáceis. Desculpa se está sendo decepcionante para alguém ouvir isso, mas não foram os mais fáceis para José, não foram os mais fáceis para Davi, não foram os mais fáceis para Noé, não foram os mais fáceis para Abraão, não foram os mais fáceis para Isaac, para Jacó, não foram os mais fáceis para Jesus. Irmão, Jesus poderia ter descido dos céus pronto, anjos cantando num coral. O relato da Bíblia não seria de uma mulher virgem e simples, numa cidade qualquer nasceu o Filho de Deus. O relato poderia ser: num belo dia os céus se abriram e desceu dos céus um homem revestido de glória e autoridade e majestade, e ninguém duvidou que ele era quem dizia ser, porque os sinais miraculosos da sua vinda fizeram que até os religiosos soubessem que aquele era o Filho de Deus. Mas não é assim que aconteceu. Por quê? Porque crer nele, porque é óbvio, qualquer um crê nele porque discerniu quem ele é. Por que os religiosos não discerniram que ele era quem dizia ser? Porque eles estavam cauterizados. Mas os gentios, não. Perceberam, existe algo diferente nesse homem. Ele fala como ninguém fala, ele faz o que ninguém faz, ele tem o que ninguém tem. Esse homem é como ninguém é. A Bíblia diz: ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. E porque não o receberam, deu a todos os outros, ou seja, eu e você, o direito de serem feitos filhos de Deus. Se os céus tivessem se aberto, os fogos da Disney estourando, toda aquela pirofagia celestial, imagina os arcanjos, serafins montados em cavalos, todo mundo ia olhar e falar: uau, come on Jesus. Sabe uma das coisas que ia inviabilizar se Jesus viesse assim? A gente ia ter desculpa de falar para Deus, mas também ele já veio pronto, mas também para ele foi fácil. Os caminhos que Jesus percorreu é para que a gente não tenha em nada a desculpa de dizer que Deus não está facilitando para a gente, porque ele não facilitou nem para o seu filho. Nasceu no ventre virgem, foi apontado por João Batista, que foi gerado no ventre estéril, precisou aprender a andar, falar, caminhar, correr. Se levanta para ensinar, mas a Bíblia diz que, como de costume, ia para o templo. Então, antes de se levantar para ensinar, ele se sentou para aprender. Até que um dia ele abre um livro e fala: esse livro está falando de mim, o Senhor me ungiu. Enfrentou perseguições, calúnia, enfrentou desprezo, indiferença. Quem é esse homem? Ele é o filho de José e Maria. Enfrentou anonimato, perseguições, enfrentou traições. Traição de Judas culminou na sua venda, mas ao longo de toda a história Judas o traía. A Bíblia diz que ele roubava da sacola. Jesus sabia disso, mas ainda assim manteve ao seu lado alguém que foi escolhido a dedo para estar ali. Você está comigo? Diga amém. Se puder baixar só um pouquinho o teclado do John, ele foi ali, já volta. Isso, obrigado, irmão. Então olha que interessante. A gente olha para a história de Jesus e não foi fácil para ele, não vai ser fácil para mim, mas foi glorioso para ele, pode ser glorioso para mim. Irmão, guarda isso, eu quero que você medite nisso ao longo dessa semana. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Jesus não venceu imediatamente. Ele não veio pronto, não foi da noite para o dia, não foi rápido, não foi fácil, mas Jesus venceu definitivamente. A Bíblia diz que nada mais precisa ser feito no que diz respeito à salvação. Ele já fez. Quando ele está de braços abertos,
E ele fala: está consumado. Ele está dizendo: Pai, a obra que você me entregou está completa. Eu entrego o meu espírito e eu vou agora para a morte, mas tudo o que você me pediu eu fiz, está consumado. Uma geração ansiosa quer vencer imediatamente. A geração que caminha no tempo de Deus quer vencer definitivamente. Você vai viver o que Deus tem para você e ninguém vai roubar de você. Não vai ser inconstante, não vai ter sombra de variação, porque aquilo que Deus te dá, ninguém tira, irmão. Ninguém tira. A geração ansiosa tem difícil de entender os caminhos, tem dificuldade de entender os caminhos de Deus. Por quê? Porque os caminhos de Deus muitas vezes tem tantas curvas que a gente não consegue nem chegar ao final da estrada. E por que é assim? Porque se Deus nos desse um mapa e dissesse até onde Ele quer nos levar, a gente no primeiro momento em que Deus falasse: filho, vai um pouco mais devagar, a gente pegaria um mapa e caminharia sozinho. Eu já sei para onde ir. Deus nos revela os caminhos ao longo da jornada para que em todo o tempo a gente dependa dele. Pai, qual é o próximo passo? Para onde eu vou? Amor, para onde eu vou? O que eu faço? Espera, avança, não entra.